Fala, galera do nono ano. Hoje o nosso assunto fala sobre critérios de visibilidade, né? O assunto 7 da nossa apostila. Preparei os slides, né, para a gente bater um papo sobre o conteúdo. Vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos iniciar falando de cada critério. Além disso, o finalzinho do nosso módulo também traz um detalhe sobre teoria do resto. E eu tentei escrever de forma que ficasse bem claro para vocês. Tá até um pouquinho diferente do que a apostila de vocês mostra, né? Traz aí. Mas acho que fica mais fácil a gente primeiro entender a teoria, né? Entender as propriedades, enfim, que existem e a aplicação delas. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, os critérios de visibilidade, para que eles servem, né? Para que eles funcionam, aonde que eu aplico isso? Galera, critérios de visibilidade nada mais é do que um auxílio, né? Uma maneira que você tem de pegar um número grande, enfim, um número com vários algarismos e saber se ele é divisível por um número ou outro, sem precisar de fato armar a continha, tá? E é para isso que o critério serve. Quando você, por exemplo, tem que fatorar um número, enfim, e fatorar em números primos, como a gente viu na aula passada, no caso do MMC e o MDC, né, utilizar o método aí da fatoração, nós precisamos dividir. E aí a gente fica, né, pô, será que esse número dá para dividir por 3? Se for um número pequeno, a gente vai pensar na tabuada do 3, por exemplo, o 15. Será que o 15 dá para dividir por 3? Como é que você vai formalizar isso, se de fato dá para dividir ou não? Pensando na tabuada do 3. Se o 15 estiver ali na tabuada do 3, significa que ele consegue, né, que ele dá para dividir pelo 3. O que seria dar para dividir pelo 3, né? Como que um número consegue ou não dividir por um outro valor? Galera, se eu falo que o 15 dá para dividir por 3, é porque quando eu divido, o resto é zero. É claro que qualquer número dá para dividir por qualquer número. A questão é, quando a gente fala que dá para dividir, é porque a gente já considera que, de fato, o resto é zero, tá? Porque, por exemplo, se eu pegar o 15 para dividir pelo 7, também dá, só que aí não sobra zero, né? Vai sobrar alguma coisa e essa coisa que sobra não faz a divisão ser exata, beleza? Então, a ideia é mais ou menos isso aí. Então, o critério de visibilidade, ele surgiu para poder facilitar essa ideia de saber se vai dar para dividir ou não, sem precisar armar a continha, tá? E aí, vamos começar pelo número 2, divisibilidade por 2. O critério é simples. Todos os números que são pares, ou seja, aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, são divisíveis por 2. Então, se o número é par, automaticamente ele é divisível por 2. Coloquei como exemplo aí, ó, o 368 termina com o algarismo 8, então ele é par, logo é divisível por 2. 4.560 termina com o algarismo 0, 0 é par, também é divisível por 2. E o 37, coloquei com um xizinho aí para indicar que ele não é divisível por 2, porque termina no algarismo 7, e 7 não é divisível por 2, tá? O critério de divisibilidade do 3 significa, né, diz que a soma dos seus algarismos tem que resultar em um número divisível por 3. Então, quando você quiser saber se o número é ou não é divisível por 3, você vai somar todos os algarismos daquele número e se a soma for um número divisível por 3, significa que todo aquele número é divisível por 3. Tá, professora, mas como que funciona isso, né, em relação a exemplo? Coloquei aqui o primeiro, ó, 3.471. Você vai somar os algarismos. Você tá vendo que o número 3.471 é um número grande, teoricamente. Então, vamos somar os algarismos. 3 mais 4 mais 7 mais 1 dá 15. Aí eu pego essa soma e eu vejo se essa soma é divisível por 3. Como 15 é divisível por 3, como é que eu sei se ele é divisível? Ou eu pego e divido, né? Porque dividir o 15 por 3 é muito mais simples, já que 15 é o número menor. Ou eu penso da seguinte maneira. O 15 está na tabuada do 3? Se ele é divisível pelo 3, ele tem que estar na tabuada do 3. Porque para a gente dividir, a gente tem que multiplicar, né? Tanto é que a gente pensa assim, qual é o número que multiplicado por 3 vai dar 15? A gente pensa na tabuada, instantaneamente. Então, você vai ver, ó, o 15. O 15 está na tabuada do 3? Tá. 3 vezes 5, 15, ele está na tabuada do 3. Então, ele é divisível por 3, tá? Bom, se o 15 é divisível por 3, isso significa que todo esse número aqui que está sendo estudado é divisível pelo 3. Próximo,
12.937. É um número divisível por 3? Soma os algarismos, 1 mais 2 mais 9 mais 3 mais 7, e o resultado é 22. Quando você pega o 22, você pensa, o 22 está na tabuada do 3? Né? Porque para ele ser divisível por 3, ele tem que estar na tabuada do 3. 22 dividido por 3 não vai dar resto zero. Né? O 22 não se encontra na tabuada do 3. O 21 tá, mas o 22 não. Então, o 22 não é divisível por 3, logo, esse número todo aí, ó, indicando 12.937, não é divisível pelo 3. O critério de divisibilidade do 4 diz o seguinte. O número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Isso significa, basicamente, que o que realmente importa são os dois últimos algarismos. Independente se ele for grande ou não, tá? Vamos lá, eu peguei um número grande, 578.428. Você vai olhar para os dois últimos algarismos, não vai somar nada, só vai olhar para os dois últimos. Se você analisar os dois últimos algarismos, olha aqui para minha setinha, ó, é o 28. 28 é divisível por 4? Porque está na tabuada do 4. Quando eu falo que um número é divisível pelo outro, eu estou querendo dizer o quê? Se esse número está na tabuada do outro. Exemplo, 28 é divisível por 4, né, que é o caso que a gente quer ver ali? Porque o 28 está na tabuada do 4. Para ele ser divisível pelo 4, ele tem que estar na tabuada do 4, tá? Como o 28 está na tabuada do 4, ele é divisível pelo 4, então esse número é um número divisível por 4. Eu coloquei um outro exemplo aí que termina com 00. Por quê, galera? Porque esse caso do 00 sempre há uma dúvida em sala de aula. Então, achei bacana falar sobre isso aqui. Esse número, que é o 3.748.900, eu quero saber se ele é divisível por 4. Eu vou olhar para os dois últimos algarismos, que é o 00. 00 é divisível por 4? Quando você pegar o 00 para dividir pelo 4, olha o que vai acontecer, ó. Olha aqui. 00 é a mesma coisa que 0. Mas beleza. 00 dividido pelo 4 vai dar 0. 4 vezes 0, 0. Se você fizer a tabuada do 4, você vai ver que tem o 0 na tabuada do 4, que é o primeiro número. 4 vezes 0 é 0. Para chegar a 0, 0. Então, dá para dividir. Quando o número termina em 00, ele é divisível pelo 4 de boa. O que não poderia acontecer era eu pegar o 4 e dividir pelo 0. Aí, realmente, isso aqui não dá, tá? O 0, ele pode estar no dividendo. Ele não pode virar divisor. Tudo bem? Então, quando o número termina em 00, ele é divisível por 4 sem problema nenhum, tá? Sem nenhum tipo de estresse. E aí, voltando aqui, Então, o nosso próximo slide aqui fala sobre divisibilidade por 5. Só que antes de falar sobre ela, eu coloquei uma observação aqui importante e ela diz o seguinte: é possível dividir o número 0 por qualquer outro número, menos por ele mesmo. Que foi o que eu coloquei aqui no quadro, a gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso, tá? Uma divisão de 0 por 0 é o que chamamos de indeterminação matemática. Então, não existe, tá? Nem o 0 no divisor, nem o 0 dividido pelo próprio 0. Isso não existe. Bom, um outro exemplo que eu coloquei aqui é o 3.750.742. Não é divisível por 4. Por quê? Pega os dois últimos algarismos, que é o 42. Pega ele. Não é para somar, não é para fazer nada. É só para olhar para os dois últimos. Os dois últimos é o 4 e o 2, logo formam o 42. 42 não é divisível por 4. Por quê? Porque não está na tabuada do 4. O 40 tá. Depois do 40 vem o 44. O 42 não está na tabuada do 4. Se você pegar o 42, né, perdão, e tentar dividir pelo 4, não vai dar resto zero. Então, você não é divisível, né? Não vai conseguir dividir de maneira exata. Logo, esse número todo não é divisível pelo 4. O critério de divisibilidade por 5
é bem tranquilo, né? É só você olhar para o último algarismo. Se o último algarismo for 0 ou 5, o número é divisível por 5. Esse é bom porque não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. É igual o do critério de divisibilidade do 2, por exemplo. Basta apenas você olhar para o último algarismo, ver se é um algarismo par, né? Se é 0, 2, 4, 6 ou 8. Se for um deles, ele é um número par. A mesma coisa, né? A mesma ideia a gente traz para o critério de divisibilidade por 5. Você vai olhar para o último algarismo. Se esse algarismo for o 0 ou o 5, é porque ele é divisível por 5, tá? Coloquei aqui 2 exemplos. O primeiro exemplo, o último algarismo é 5, logo ele é divisível. O segundo exemplo, o último algarismo é o 3, logo não é divisível por 5, tá? Próximo critério, critério de divisibilidade por 6, diz o seguinte: para o número ser divisível por 6, ele só é divisível por 6 somente se ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, não adianta o número ser divisível por 2, mas não ser por 3. Ele tem que ser por 2 e por 3. Assim como não adianta ele ser divisível por 3, mas não ser por 2. Tudo bem? Então, exemplos aí para a gente entender melhor. 53.427. Não é divisível por 6. Por quê? Eu já olho para o número e eu vejo que ele não termina em número par, né? O último algarismo dele é o 7. 7 não é par. Então, se ele não é par, não é divisível por 2. Logo, se ele não é divisível por 2, ele não é divisível por 6. Por quê, professora? Para ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se não é por 2, nem preciso verificar se ele é por 3, porque não vai adiantar muita coisa para mim. Já o número de baixo, que é o 812.472, ele é divisível por 6. Por quê? Ele é por 2, já que ele é um número par, e também é por 3. Como é que eu verifico se ele é por 3? Somando os algarismos. Quando eu somo 8 mais 1, mais 2, mais 4, mais 7, mais 2, eu obtenho 24 como resultado. 24 é divisível por 3, logo esse número é divisível por 2 e é divisível por 3. Se ele é por 2 e por 3, automaticamente ele é por 6. Beleza? Próximo, critério do 7. Eu costumo dizer em sala de aula, né? No 6º ano eu faço paródia, canto musiquinha, para eles decorarem aí os critérios de visibilidades, né? Geralmente, quem foi meu aluno no 6º ano sabe aí as musiquinhas, já fica muito mais fácil de decorar. Mas o 7 eu nunca coloco, né, em música, eu dificilmente utilizo esse critério em sala de aula. Por quê? Porque, galera, o critério de divisibilidade por 7 é tão complexo que eu acho muito mais fácil você pegar o número e dividir por 7. Porque qual é o objetivo do critério de divisibilidade? É você não perder tempo. É você usar uma regrinha a seu favor, né? Para você não ficar perdendo tempo, fazendo continha, montando divisões, enfim. Só que o critério do 7... aí, eu só falo como opinião mesmo. Ao meu ver, é um critério bem mais trabalhoso do que você pegar o número e dividir. Claro que tudo depende muito do cenário, de fato depende do número, mas aí é uma coisa muito pessoal e particular de vocês. Coloquei aqui um exemplo, né? A gente vai falar primeiro sobre como que funciona esse esquema da divisibilidade por 7. Ele diz o seguinte: quando a soma entre o último algarismo desse número multiplicado por 5 e o número formado pelos demais algarismos desse número resultarem em um múltiplo de 7, ele é divisível por 7. Vamos lá para o exemplo que facilita a nossa vida. Eu quero saber se 532 é divisível por 7. O que eu tenho que fazer? Pegar o último algarismo, que é o 2. Pega esse algarismo e multiplica por 5. Aí vai dar 10. Deixa guardadinho aí. Os dois outros, né, números, algarismos que sobraram, formou o número 53. Então, o que tu vai fazer? Vai pegar o número 53, né, que é o que sobrou aqui, e vai somar com o resultado dessa multiplicação por 5, do último algarismo por 5. Vai somar os dois. Quando você soma os dois, vai dar 63. 63 é divisível por 7. Como é que eu sei que ele é divisível por 7? É só ver se ele está na tabuada do 7. Até coloquei um exemplozinho aqui de tabuada, ó. Vou olhar para a tabuada do 7, 63 está aqui, então ele é divisível por 7. Logo, o número 532 certamente também é divisível pelo 7. Então, como é que funciona o critério? Primeiro, você vai destacar o último algarismo. Vai pegar esse número destacado e vai multiplicar por 5. O resultado você vai somar
com o número inteiro que sobrou. Não é para somar pelos algarismos, não. Não é para fazer 10, que é o resultado da multiplicação, mais 3, mais 5. Não. É para pegar o 10 e somar literalmente com outro número que sobrou. Nesse caso, sobrou 53, então você vai fazer 10 mais 53. Tudo bem? Aí o resultado dessa soma que você vai verificar se ele é, né, se essa soma é divisível por 7, está na tabuada do 7 ou não. Critério do 8 fala que nós precisamos olhar para os 3 últimos algarismos do número e ver se é um número divisível por 8. Ele é bem semelhante com o critério do 4. Você pode reparar, o critério do 3 é semelhante com o critério do 9, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O critério do 4 é semelhante com o critério do 8. Tá? E a gente vai ver alguns detalhes aí legais também daqui a pouquinho. O critério do 8, do 4 você pega os 2 últimos e o 8 você pega os 3 últimos algarismos. Ah, professora, e se o número só tiver 3 algarismos mesmo? Ué, você vai pegar os 3 últimos, que são os próprios 3 algarismos do número, e vai dividir por 8. Vai ver se o número é divisível por 8, dividindo pelo próprio 8, que é o que diz o critério. Né? Então, o critério do 8, ele é bacana para quando, de fato, você tem números muito maiores, né? Um número bem grande. E aí você vai pegar uma parte do número, que são os 3 últimos algarismos, e vai tentar fazer a divisão. Nesse caso, ó, é super válido aplicar o critério. Por quê? Olha o tamanho desse número. É um número imenso. Aí eu peguei os 3 últimos algarismos e tentei dividir por 8. Aí eu saio super na vantagem, né? Porque é muito mais fácil dividir 328 por 8 do que pegar esse número imenso e, de fato, dividir por 8, tá bom? Aí, quando eu dividi por 8, deu 41. Não sobrou resto, ou seja, resto é 0, então é divisível. Critério do 9, estamos quase acabando. O critério do 9 é parecido com o critério do 3. A soma dos algarismos tem que gerar um número divisível por 9. O 3 era o quê? A soma dos algarismos tinha que dar um número divisível por 3. O 9 é semelhante, só que ao invés de ser divisível por 3, tem que ser divisível por 9. E aí, vamos ao exemplo. Tem que somar os algarismos desse número. E aí vai ficar 4 mais 9, mais 0, mais 1, mais 0, mais 6, mais 7, vai dar 27. 27 é divisível por 9. O que é ser divisível por 9? É estar na tabuada do 9. O 27 está na tabuada do 9, então ele é divisível. Agora, esse exemplo que eu coloquei aí, ó, não é divisível por 9. Por quê? Quando você soma os algarismos, dá 25. E 25 não é divisível por 9. Não está na tabuada do 9, tá? Critério do 10 é bem tranquilo também. É parecido com o critério do 5. O 5 diz que o número tem que terminar em 0 ou em 5. E o critério do 10, o número tem que terminar apenas em 0. Então, se o número termina com o algarismo 0, ele é divisível por 10. Que é o caso dos exemplos que eu coloquei aqui. Critério do 11 diz o seguinte: o número é divisível por 11 se a soma alternada de seus algarismos resultar em um valor divisível por 11. O que seria a soma alternada? Primeiro você soma, né, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, e assim vai. Exemplo, esse número que eu coloquei aí embaixo, né? 90.832.071. Você vai fazer a soma alternada. Primeiro começando do algarismo 9, mais 9. Depois, menos 0, mais 8, menos 3, mais 2, menos 0, mais 7, menos 1. Vai virar uma expressão numérica e aí você vai resolver. O resultado final você vai tentar dividir por 11. Se esse número se essa divisão der resto 0, é porque é divisível. Se não der resto 0, é porque não é divisível. Beleza? Último exemplo aí, mesma coisa. Começando pelo algarismo 2, você sempre começa pelo sinal de mais. Então, mais 2, menos 3. Mais 5, menos 7. Mais 0, menos 1. Mais 4, menos 9. Mais 8, menos 2. Resultado final dá menos 3. Menos 3 não é divisível por 11. Se não é divisível por 11, esse número todo não é divisível, tá? Sendo que, galera, tem aluno que me pergunta assim, professora, e se der menos 21? Não, por exemplo, outra situação. Professora, se der menos 11?
o resultado final. Menos 11 dá para dividir por 11? Dá. Menos 11 dividido por 11 dá menos 1 e resto 0. Então, de boa. Não tem problema o resultado ser negativo. O problema é o número que você tem, né, de resultado final não ser divisível por 11, tá bom? Não tem essa de ser negativo ou ser positivo. O problema é não ser divisível por 11. E aí, para a gente fechar o critério de divisibilidade, a gente vai parar aqui no 11. Geralmente é o que a gente fala mesmo, na apostila de vocês fala até o 11. E aí traz uma ideia de outros critérios, né? Porque se a gente ficar trazendo todos os critérios que existem, a gente vai acabar vivendo de decoreba. Então, qual é o esquema que eu preciso que vocês se liguem, né? Que existe tipo uma propriedade, uma ordem, uma dinâmica parecida em vários números aí, né? O que acontece? O exemplo que eu botei, o 12, o 15, tem outros. Mas vamos falar do 12 e do 15. O 12, ele é o produto do 3 com 4. Então, o que acontece? Para o número ser divisível por 12, ele também tem que ser divisível pelo 3 e pelo 4 ao mesmo tempo, que é o que acontece com o 6. Você vê que o 6, dá para a gente abrir ele em produto de números primos, que é, no caso do 6, que é o 2 e o 3, né? 2 vezes 3 dá 6, resulta no 6. A mesma coisa o 12. Aí, só que aqui não, o 4 não é número primo, mas não precisa ser necessariamente número primo. Eu falei número primo, que era o caso do 6. Aqui, são dois números quaisquer, o 3 e o 4. O 4 não é um número primo, o 3 é, mas isso é indiferente. Mas o 3 vezes 4 resulta no 12. Então, quando você quiser saber o critério do 12, para saber se o número é divisível por 12, o que você pode fazer? Ver se o número é divisível pelo 3 e também pelo 4 ao mesmo tempo. Se ele for divisível por 3 e por 4, é porque ele também é por 12. Acontece também com 15. Se o 15 se eu abrir o 15 produto e ele vira 3 vezes 5, então se eu pego um número que é divisível por 3 e também é por 5 ao mesmo tempo, automaticamente ele é por 15, tá? Que é o produto desses dois fatores. Tudo bem? A partir de agora, a gente vai falar de uma parte bem interessante aí do nosso módulo, que é a teoria do resto, tá? Na apostila de vocês, vem escrito de uma forma bem diferente, né? Com símbolos bem simbólico aí da matemática, mas eu tentei escrever de uma maneira diferente a proposição para que a gente possa conversar com um pouco mais de tranquilidade e facilidade sobre isso aí. Ainda assim, é uma novidade, então, tudo que traz uma novidade, né? Tudo que mostra uma novidade, de fato, é mais complexo até a gente se habituar, se adaptar. Mas, galera, vocês vão conseguir tirar de letra. Matemática é treino, é exercício, então não desistam, sabe? Repitam os exercícios que a gente está fazendo aqui. Vocês têm o acesso à aula ao vivo. Aqui é só uma aula gravada para tentar passar a teoria para vocês de modo que facilite vocês, né, ao assistir as aulas ao vivo. Mas refaçam os exercícios, enfim. Os exemplos que eu coloco aqui é sempre bem importante. Vamos lá, ó. O resto da divisão de uma soma por um número é o mesmo que o da divisão da soma dos restos das parcelas por esse mesmo número. Professora, não entendi nada, falou grego. Então, vamos para o exemplo numérico, que facilita a nossa vida. Olha só. O que acontece? Eu coloquei assim, ó. Qual é o resto? Bom, outra coisa importante antes de falar do exemplo. Se eu estou falando que a parte que a gente vai estudar agora se chama teoria do resto, é óbvio que tem a ver com o resto de alguma coisa, né? De uma divisão, provavelmente. Então, vamos lá. Qual é o resto da divisão da soma? 18 mais 27 mais 14 por 4. Qual é a primeira coisa que a maioria que faria? 90% dos alunos que estão assistindo essa aula. O que vocês fariam? Iam somar. 18 mais 27 mais 14... Aí vai dar um resultado. Esse resultado eu divido por 4 e vejo qual vai ser o resto. Acabou, professora. Não precisa usar teoria nenhuma. Você não está errado, não. Só que isso pode dar certo quer dizer, vai dar certo em qualquer exemplo. Mas nesse caso é fácil fazer isso porque os valores são pequenos. Terão situações, né? Vão surgir questões que você não vai conseguir fazer dessa maneira. Porque são somas muito extensas, né? São valores imensos e isso vai dificultar todo o processo,
tá bom? E aí é que a gente aplica e utiliza a teoria do resto. O que ela me diz? Que se eu calcular separadamente cada fator, cada parcela que eu tenho ali, né, da divisão por 4, eu posso somar os restos que eu obtenho a mesma coisa se eu tivesse feito de uma vez só. Então, viemos aqui para o quadro, para a gente entender melhor o que estávamos falando ali no slide. E o exemplo dizia mais ou menos o seguinte, que se eu somasse 18, 27 e 14, né, ele queria que eu fizesse a soma e verificasse quanto que daria o resto dessa divisão por 4. Primeiro eu teria que fazer essa soma, dividir por 4 e ver quanto que daria o resto. Professora, daria para fazer do método padrão? Tipo assim, mesmo que você não soubesse teoria nenhuma, você veria lá que teria uma soma, somaria tudo e você ia ter o quê? 59. Se você tivesse feito pelo método padrão, sem aplicar nenhuma proposição, aí tá bom, você fez, somou, deu 59, dividiu por 4, quociente 14 e resto 3. Daria para fazer isso? Daria. Então, isso aqui é uma possibilidade. Só que a proposição me diz o seguinte, quando eu tenho essa soma, né, nessas parcelas, é muito mais fácil, porque nesse caso os valores eram pequenos, né, como sempre. Já no exemplo 2, eu coloquei valores um pouco maiores, aí isso já começa a prejudicar um pouco. No caso do exemplo 1, os valores eram pequenos, então daria para você somar passo a passo, primeiro somar tudo, depois dividir por 4, que você ia obter o resultado de boa. Mas o que a proposição diz? Que você pode também fazer isso separadamente. Como é que ficaria? Olha só. Primeiro, eu peguei o 18 e dividi por 4. Aí deu 4, sobrou 2. O resto foi 2. 27 dividido por 4 dá 6 e sobra 3. E para fechar, 14 dividido por 4 dá 3 e sobra 2. Pega todas as sobras. Ele não está mandando fazer a soma daquilo ali? Então, você soma todos os restos, tá? O resultado final deu 7. Pega o 7, que é todas as sobras parceladas, né, em cada parcela que você tem naquela adição, e divide por 4, que é o que de fato ele queria no enunciado, a divisão por 4. Quando você faz essa divisão, o resultado dá 1 e sobra 3. Então, o resto dessa adição toda é o 3. O resultado final da proposta do exercício é o 3. Daria para você fazer isso de maneira direta, de maneira padrão, como eu disse aqui anteriormente? Daria. Só que no caso do exemplo 2, que é o que eu vou mostrar para vocês, já não ficaria tão simples assim. Porque o exemplo 2, olha bem, 101 vezes 102 vezes 103 mais 1. Tu imagina você calcular 101 vezes 102 vezes 103, já vai dar um valor imenso, porque são 3 multiplicações por números de 3 algarismos. Já daria um valor bem alto. E ainda por cima somasse com uma unidade. Ó, só rápido fazendo aqui a multiplicação, ficaria, ó, 101 vezes 102. Já daria 10.302. Se eu ainda multiplicasse por 103, daria 1.061.106. Ainda somasse com essa unidade aqui no final, daria 1.061.107. Tu imagina pegar esse número imenso e dividir por 4. Aí, tu vai penar ali na divisão. Vai ter que trabalhar porque ele quer saber o resto dessa divisão. Se ele só quisesse saber se dava para dividir ou não, tu ia aplicar o critério de divisibilidade. Mas a pergunta do enunciado, tanto do exemplo 1 quanto do exemplo 2, foi para você calcular o resto dessa adição ali por 4 e o resto disso aqui por 4 também, dessa divisão por 4. Então, aplicando a proposição, fica muito mais fácil aqui no exemplo 2. O que eu fiz? Calculei separadamente. Primeiro eu peguei 101 dividido por 4, 102 dividido por 4, 103 dividido por 4 e o 1 também, né? 1 dividido por 4. Eu vou colocar bem aqui no cantinho. Bem aqui no cantinho. Dá para enxergar aí de boa. 1 dividido por 4. Galera, 1 não dá para dividir por 4. 1 é menor. Então, vai dar 0. 0 vezes 4, 0. Para chegar a 1, 1. Aí, o que acontece? Depois que você faz separadamente, você só pega os restos. O resto disso aqui foi 1.
o resto disso aqui foi o 2, o resto desse aqui foi 3, e o resto do 1 dividido por 4 foi o próprio 1, né? Então, ficou 1, que é o resto do 101 por 4, 2, que é o resto do 102 por 4, e 3, que é o resto do 103 por 4, mais o 1, que é o resto do 1 dividido por 4. Beleza. Agora, a gente vai fazer esse cálculo aqui, né? Ali, a gente somou tudo porque era uma soma no enunciado. Aqui, são 3 multiplicações e depois soma. Então, vamos fazer o que o enunciado mandou. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Então, qual é o valor que eu obtenho aqui, ó? 7. Agora, esse resultado é muito mais fácil você pegar ele e dividir por 4, né? Do que você pegar o resultado dessa expressão toda e dividir por 4. A proposição, ela serve para te facilitar quando você tem coisas muito maiores, valores muito grandes, né? Muito altos, para poder fazer esse cálculo, né? Para poder fazer essa divisão e verificar qual é o resto dela. Porque o nome da teoria é teoria do resto. Então, qual é o meu objetivo? É saber o resto de alguns cálculos, né? De algumas adições, multiplicações e assim vai. E aí, ó, voltando aqui para o que a gente tem, para o nosso slide, vou colocar aqui para vocês já o exemplo 2, né? E aí, como eu disse a vocês, o somatório deu 7, que é o que a gente já tinha achado aqui no quadro. E aí, quando você pega o 7 e divide por 4, que é o objetivo da questão, você obtém resto 3. É muito mais fácil você calcular separadamente o que ele está pedindo, o que o enunciado está te orientando a fazer, e depois pegar os restos e aplicar na expressãozinha. Se a expressão mandou multiplicar os 3 e depois somar o último número, você vai multiplicar os 3 restos e somar o último resto. E aí o valor final você divide de novo pelo que ele quer que você divida, tá? Isso aconteceu tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2. Sendo que o exemplo 1, por serem valores pequenos e tal, daria para você fazer de uma vez só, como eu botei de exemplo aqui também. Tudo bem? Já o exemplo 2 ficaria bem complicado, como eu falei para vocês. O exemplo 3, galera, a mesma coisa. Olha o enunciado que eu trouxe aí para vocês. Determine o resto da divisão por 3 dessa soma. Então, o que o aluno faz geralmente? Primeiro soma isso tudo, vai dar um número imenso e depois ele pega esse número e divide por 3 para saber qual é o resto. Galera, inviável. Daria para fazer? Daria, claro que daria. Você vai achar o resultado? Vai. Só que fica uma soma gigante, fica um número muito grande. E aí você ainda vai dividir por 3. Ele não quer saber se é divisível ou não. Ele quer o resto. Então, ele já está dizendo que você não tem muito para onde correr. Ele quer que você arme a conta, né? Que você verifique o resto daquilo ali. É por isso que a gente aplica a teoria do resto nessa situação. Bom, aqui eu coloquei bem detalhado, né, a resolução para poder facilitar a vida de vocês. Primeiro, o 34. O 34 tem resto 1 na divisão por 3. O 2.487, o que acontece? Ele vai dar resto 0. Como é que eu sei que vai dar resto 0? Porque quando eu somo os algarismos, né, 2 mais 4 mais 8 mais 7 dá 21. Como 21 é múltiplo de 3, né, eu sei que esse valor também é divisível por 3. Lembra dos critérios que a gente viu anteriormente aí nos slides? O caso do 34, quando você faz 3 mais 4, dá 7 a soma. 7 não é divisível por 3. Então, não teve jeito. Eu tive que pegar e dividir mesmo e vi que dava resto 1. 34 dividido por 7... 34 dividido por 6 dá resto 1. Agora, esse outro número, 2.487, é divisível, então dá resto 0. Próximo número, 36.427. Quando você faz a soma dos algarismos, o resultado dá 22. Como 22 não é divisível por 3, não vai ter jeito, vai ter que fazer a conta mesmo. Quando você pega para fazer a conta, né, pega 36.427 e divide por 3, tem resto 1. Então, por enquanto, o 34 tem resto 1,
o 2.487 tem resto 0 e o 36.427 tem resto 1 também. O último número, que é... Deixa eu voltar lá. O último número que é 612 mil... Não, na verdade é 6.123.134. Quando você vai fazer a soma desses algarismos, vai dar 20 a soma. Então, 20 não é divisível por 3. Então, não teve jeito, teve que dividir mesmo. Quando pega para dividir, vai dar resto 2 na divisão, por 3. E aí, eu já tenho todos os restos. Eu tenho o resto do primeiro número, resto do segundo número, resto do terceiro número e resto do quarto número. De novo, resto do primeiro número, que é o 34, resto 1. Resto do segundo número, 0. Resto do terceiro número, resto 3. Perdão, resto 1 de novo. E o resto do quarto número tem resto 2. Então, temos aí todos os restos separados. Somando todos os restos, temos, juntando, somando todos os restos, eu obtenho soma 4. E quando eu pego o 4, que é a soma, e divido por 3, né, que foi o valor proposto no enunciado, eu obtenho o resto 1 aí como final. Para voltar e a gente relembrar cada parcela, nós temos 34, né? O resto do 34 sobrou 1, né? O resto foi 1. O resto do 2.487 foi 0. O resto do 36.427 foi 1 também. Então, por enquanto, a gente tem somatório 2. E para fechar o último fator, né? Que é esse fator maior, quando a gente divide por 3, o resto é 2. Então, somando 1 mais 0 mais 1 mais 2, temos um total aí de 4. 4 dividido por 3, né? Que é o número trago pelo enunciado. Temos aí, para finalizar, resto 1. O exemplo 4 é um pouquinho diferente do que eu estava fazendo até aqui, porque envolve potência, tá? Mas a proposta da proposição é a mesma. Ele quer que você encontre o resto da divisão 2 elevado... o resto, né, da divisão de 2 elevado a 50, né, dessa potência por 7. Sendo que, se você for resolver a potência, 2 elevado a 50 é um número muito alto. Até fazer a potência é cansativo, é trabalhoso. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 50 vezes. Vai dar um número gigante e você vai ter muito trabalho. E aí, pegar esse número e ainda ter que dividir por 7 para saber o resto é pior ainda. Então, qual é a ideia? Você ir fazendo cada parcela, tá? Já coloquei aí para você ter uma ideia. Eu fiz 2 elevado a 1, que é 2. Aí, resto 2, né? Se eu pegar o 2 e dividir por 7, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior. 2 dividido por 7 vai dar 0. 0 vezes 7, 0. Para chegar a 2, 2. Sobram 2. 2 elevado a 2 é 4, resto 4. 2 elevado a 3, 8, resto 1. E aí vai mudando o resto, né? Se você observar, olha o que acontece, ó. O padrão de repetição dos restos é dado de 3 em 3. Por quê? Repara só aqui na sequência, ó. 2, 4, 1, 2, 4, 1. Aí volta. 2, 4, 1. E assim vai. Você tá vendo que a cada 3 espaços a gente volta a repetir a sequência? 2, 4, 1. Aí depois volta de novo a sequência. 2, 4, 1. Depois volta de novo. 2, 4, 1. Se você continuar fazendo 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, você vai ver que esse padrão se repete. Então, vamos lá. O padrão é dado de 3 em 3. Ou seja, verificar que sempre o expoente é múltiplo de 3. Verificar que sempre que o expoente é múltiplo de 3, o resto é 1. Por quê? Porque o padrão é dado de 3 em 3. Então, quando o expoente é múltiplo... Vou voltar aqui, tá? Quando o expoente é múltiplo de 3, que é o caso aqui, ó. 2 elevado a 3. Tá vendo que o 3 é múltiplo de 3, então deu resto 1. Tá vendo aqui 2 elevado a 6? 6 é múltiplo de 3, então deu resto 1. Sempre quando você para no 3, né, pela sequência ser de 3 em 3, quando você para no 3, você volta para o resto 1. Para no 3, volta no resto 1. Para no 3, volta no resto 1. Então, qual é a nossa proposta aqui? Ver se o 50 é ou não é múltiplo de 3. E aí, o que eu fiz? Ó, eu vim para cá
Vim para cá aqui para o quadro, peguei o 50 e dividi por 3. Quando eu pego o 50 e divido por 3, eu obtenho 16 e resto 2. Então, eu percebo que ele não é múltiplo de 3. Se ele fosse múltiplo de 3, ele daria resto 1. Mas como ele não é múltiplo de 3 e eu tentei dividir por 3 e ainda sobraram 2 unidades, significa que o 50 vai estar 2 linhas abaixo do múltiplo de 3. Então, se ele vai estar 2 linhas abaixo, vamos voltar lá no meu slide para a gente entender? Ó, o que acontece? O múltiplo de 3 tá aqui. Deixa eu pegar minha canetinha, ó. O múltiplo de 3 tá aqui. Quando a gente... Esse aqui ficou horrível. Vou melhorar isso aqui, gente. Agora sim. Quando eu tenho, né, o múltiplo de 3, eu vi que 50 não é múltiplo de 3. Mas se ele fosse múltiplo de 3, o que ia acontecer? O resto ia ser 1. Mas como 50 não é múltiplo de 3 e na divisão ainda sobraram 2 unidades, significa que ele vai estar 2 linhas abaixo do múltiplo de 3. Quem está 2 linhas abaixo do múltiplo de 3, olha o que vai acontecer voltando aí para a nossa proposta, ó. Olha aí, ó. Logo, ele não é múltiplo de 3, mas devemos buscar seu resultado 2 linhas abaixo de um múltiplo de 3. Sendo assim, deixando o resto 4, tá? Voltando lá para você ver, ó. 2 linhas abaixo. Aqui, como eu estava fazendo com vocês, era o múltiplo de 3. Né? Aqui, exemplo. Aqui é o múltiplo de 3, né? É o expoente múltiplo de 3. O 50, que é o expoente, a gente viu que ele não é múltiplo de 3. Que quando a gente tentou dividir por 3, sobrou o resto 2. Então, ele estaria 2 linhas depois do múltiplo de 3, abaixo do múltiplo de 3. Então, contando, uma linha seria resto 2, 2 linhas seria resto 4. Tá vendo? Por essa proposição, por esse esquema, a gente consegue fazer sem precisar, de fato, calcular esse valor imenso e utilizar a divisão, né? Que é muito mais trabalhosa, muito mais difícil de fazer. Você acaba tendo muito mais probabilidade. A probabilidade de erro é maior do que se você aplicar a proposição. Se você apenas ler, pegar sua apostila e ler a proposição lá solta, simbolicamente, né, com os símbolos matemáticos, você vai achar muito mais complexa. Por isso que eu tentei escrever, né, com português mais claro, né, mais objetivo. Mesmo assim, eu sei que ainda é muito novo pra gente, é complexo sim, mas nada que os exemplos, o número, né, não traga uma luz diferente. E vamos partir agora para os exercícios. Tá bom, galera? Boa aula aí ao vivo, aproveitem. Assistam sempre que precisar essa aula gravada, né? Para que vocês tenham anotado, enfim, os principais teorias, as próprias proposições. É isso. Beijo e até a próxima. Bye, bye.